Bom, 4 anos atrás, eu fui à casa de meu amigo Amin, Amin Daher, que, a sua vez, ele tem uma história em nossa comunidade. Ele é o filho, por isso Júnior, do famoso doutor Amin Daher. Mas, lá em Piracanjuba, começou também sua história, que depois não há nada por acaso. Com muita fé, ele assumiu um grande desafio. Ele tinha um problema de saúde, mas é um homem de fé. Ele foi à medicina para pedir também a cura, mas não esqueceu nunca de Deus, sim? E por isso, antes de essa grande cirurgia que ele fez, que é um transplante de pulmão, que ele mesmo vai contar, sim? Eu fui, fizemos uma oração, estavam os primos nesse momento com ele na casa. Quanto importante é que uma pessoa acredite nos profissionais, mas também tenha fé. E a mim é essa pessoa de valores, pessoa que ele aprendeu de seus pais, de seus avós, e resgatou essa história milenária de nossa cultura libanesa, síria, árabe, que nós decimos aqui. A riqueza espiritual, a espiritualidade. E porque ele tinha essa espiritualidade, é que justamente podemos contar que hoje, tê-lo aqui conosco, é um milagre, uma obra de Deus, a intervenção de Deus mesmo. Mas eu vou deixar para que ele conte sua experiência em si, mas não podia sino fazer essa pequena apresentação dele, porque hoje ele está aqui conosco, porque ele não vai falar de algo que não só aqui em Goiás sofrimos, sino no Brasil, que é o transplante de pulmão, sim? Por favor, Amin, nos contas um pouco tua história. Padre, é um prazer muito grande a gente falar sobre isso. É uma luta em que eu tive esse problema pulmonar. Eu nunca fumei, nunca pratiquei nada assim que nocivo que pudesse me trazer esse problema. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença que pode dar em qualquer pessoa. É uma doença que ela não importa a idade, tanto que no hospital em que eu estava, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde eu fui para ser submetido a esse transplante pulmonar, tinha crianças de 10 anos, de 8 anos, de 15, de 20, e todos na fila para fazer o transplante pulmonar. E eu, na realidade, eu não sabia nem o que era transplante pulmonar, quando eu tive a doença. É uma doença que aniquila o pulmão. E aniquilando o pulmão, automaticamente a pessoa deixa de respirar. E se ela deixa de respirar, ela morre. Então eu passei a usar balão de oxigênio. Eu usei balão de oxigênio para poder respirar. E eu saí de Goiânia no balão de oxigênio e na cadeira de rodas. Realmente, todos os meus amigos, padre, as pessoas foram lá na minha casa para despedir de mim porque eu estava indo para a morte. Ninguém acreditava que eu iria me dar bem, mas eu me apeguei muito a Deus. Eu me apeguei muito a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu acredito que a vida nossa só tem sentido quando a gente crê e a gente tem fé. E fui para Porto Alegre. E fiquei 1 ano e 3 meses em fila de transplante em Porto Alegre. Tive que transferir minha vida toda para Porto Alegre. E fui morar num apartamento encostado na Santa Casa, porque a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é uma instituição magnífica. É uma instituição em que todos são tratados igualmente. É uma instituição em que lá não tem diferenciação das pessoas. E eu fui para fazer uma cirurgia por conta própria. Lá não aceitaram e fizeram eu entrar no SUS, e eu fiz tudo pelo SUS, serviço
de saúde, que é o melhor plano de saúde do mundo. Eu não vou falar do Brasil. Mas lá funciona, o SUS funciona. Em outros estados, o SUS não funciona. No estado de Goiás, o SUS no estado de Goiás é uma porcaria. Desculpa dizer essa palavra, mas aqui não funciona. Então, falta administração, boa vontade de querer fazer o bem para as pessoas. Bom, eu fiquei 1 ano e 3 meses na fila. Então, nesse trajeto tudo, nesse calvário que eu poderia dizer, que é um calvário, porque você com tubo de oxigênio, em cadeira de roda, morando em outro estado, sozinho, é um calvário. Mas eu conheci muitas pessoas em condições iguais à minha. Todos na fila esperando um transplante de pulmão. O que senti nesse momento da fila? Como controlar tua ansiedade? Porque isso é algo que não é fácil ter tanta necessidade de algo e estar esperando, porque hay que esperar uma fila, ¿sí? Aí, como decimos, não há um jeitinho de pular fila, aí tem que esperar mesmo. Como espiritualmente podes controlar e controlabas essa ansiedade, porque passava o tempo, a falta de respiração é só aqueles que la passam, sabe quanto uno sofre por isso. Como podias controlar? O que fazia? É uma ansiedade muito grande, porque a doença, ela não para. Ela é igual ao tempo, ela vai te atacando, e o pulmão, você vai perdendo em porcentagem, o pulmão vai perdendo a capacidade de respirar. Então, você vai chegando num ponto que você vai falecer. Se você não conseguir o órgão, você vai falecer porque você não vai conseguir respirar. O aparelho, o oxigênio, ajuda, mas chega num ponto que nem ele mais dá conta de sustentar você. Então, é uma angústia muito grande e ver pessoas, amigas suas, morrerem. Pessoas que você convive dentro do hospital, que faz fisioterapia, morrerem nesta fila, porque não aguentaram. Senhoras, eu conheci uma senhora daqui de Goiás, uma pessoa maravilhosa, uma senhora maravilhosa, e ela faleceu. Criança, conhecido dentro de um livro que eu escrevi, uma criança, ela tinha 12 aninhos, e ela faleceu. Eu tinha um bom preparo físico, porque eu sempre fiz muita ginástica. Isto me ajudou muito. Mas a fé em Deus, que eu iria vencer, eu acho que foi maior. Foi o que me fez realmente conseguir sair vitorioso e ser. Hoje eu estou com mais de 4 anos de transplante pulmonar e muito bem. Mas o que eu quero dizer, padre, por que isto no Brasil acontece? Na Europa, padre, na Espanha principalmente, onde tem uma grande quantidade de transplante de pulmão e de transplante de todos os órgãos. Lá a pessoa que quer fazer um transplante, ele não espera mais do que 30 dias. Em 30 dias você consegue. Por quê? Porque existe uma conscientização do povo para poder doar o órgão. O que é doar o órgão? Não é pegar uma pessoa viva e arrancar o órgão da pessoa viva, não. A pessoa faleceu, morreu. Então, o que está faltando um pouco hoje é a conscientização. É a conscientização então, de políticos. Os políticos teriam que voltar, mas não é só conversar, falar. Não adianta falar, eu vou cuidar da saúde, mesmo nada faz. Então, o Brasil é um continente. Como que vai faltar órgão no Brasil? Porque a fila de transplante, a gente tem que entender bem as coisas. Eu estou numa fila de transplante. Fiquei 1 ano e 3 meses na fila de transplante. Mas não é uma fila cronológica, não, porque vamos supor que aparece um pulmão. Então, esse pulmão, ele é analisado pela equipe médica. Então, ele vai ver o meu tamanho, vai ver o meu sangue, para ver se aquele pulmão, porque às vezes eu estou
lá em 30º lugar na fila, mas não tem ninguém na frente que pode usar aquele pulmão. Então o pulmão vem para mim. Agora, só que não tem doação, porque falta esclarecimento, falta boa vontade dos governos, falta boa vontade dos políticos. Tem que fazer uma modificação nas leis brasileiras para que o pulmão seja doado. Bom, como vocês estão escutando, eu acho que não só os políticos, todos os que somos formadores de opinião, sacerdotes, jornalistas, eu acho que este é um momento oportuno para escutar esta petição de nosso irmão, a mim, que ele sofreu em sua própria carne, seu próprio corpo isto, e é realmente preocupante. Então, vamos a ajudar a divulgar tudo isto, conscientizar da importância que tem este assunto, que não é um assunto pessoal, é de interesse comunitário. Então, um transplante pulmonar, outros, quanto importante é a doação. E a doação também nasce da vocação, a vocação de sentir-se que uno está aqui nesta vida para ser útil, ainda quando partimos deste mundo doando nossos órgãos. Que Deus abençoe e vamos ao último intervalo. Com certeza, nós vamos ter mais momentos com a Amin aqui, porque é muito enriquecedor. Mas eu quero passar para ele que deixe uma mensagem para, desde nosso Goiás, para o Brasil tudo, porque ele também é um ser político, está envolvido na política do Brasil, não só de Goiás. E nada melhor que ele próprio fale e nos deixe uma mensagem, especialmente para nossos jovens, sim? Para dizer para eles que, se é possível, nós podemos, e aqueles que acreditam em um mundo utópico, mais justo, mais solidário, podemos sim fazer um mundo melhor. E com a mim é uma prova disso. Ele é o fruto desse amor, porque aqueles que doaram esse órgão para ele, lo doaram por amor, sim? E os médicos, e ele, como mesmo falou, a Santa Casa, como atendeu a ele, realmente foi uma Santa Casa da Misericórdia. Sim, amém. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa, é o seguinte, só para esclarecer, uma pessoa, quando falece, o órgão salva 8 vidas, 8 vidas, porque ele pode fornecer rins, fígado, coração, pulmão, vários. Então, uma pessoa salva 8. 8 pessoas que estão na fila de transplante deixam de estar na fila de transplante. Está vendo a importância da doação de órgãos? Então, eu peço que as pessoas doem órgãos. E quero acrescentar mais também, a vida, ela tem que ser levada a séria e ser verdadeira e ser honesta. Nós não podemos levar tudo, acreditar nas pessoas que não merecem respeito. Nós estamos hoje vivendo no Brasil uma decepção das coisas. Por quê? Porque pessoas que não têm nada a ver com a verdade estão aí querendo tomar o poder. O homem honesto, o homem de bem, tem que entrar na política. É difícil ele entrar? Porque ele é desconhecido. Mas ele tem que entrar na política. E o voto, meus amigos, é sagrado. Pesquise no Google, põe o nome da pessoa, faz uma pesquisa para poder escolher aquele candidato realmente que vai te representar. Para a gente poder melhorar vidas, acabar com as filas de transplante, acabar com as filas de hospitais, melhorar o atendimento de todos os hospitais de criança do câncer. Isso é importante para salvar vidas, para viver melhor. E isso está na mão dos políticos. E quando nós votamos errado, nós simplesmente damos um emprego para alguém e esse alguém nunca mais olha na sua cara.
Então nós temos que mudar isso. Nós temos que caminhar para que o Brasil melhore. E se o Brasil melhorar, o povo vai ser feliz. Mas vai ser feliz de verdade. Então nós temos que pensar isso. Por isso eu acho que nós temos que entrar na política. Eu pretendo entrar na política para lutar contra as filas de transplante. E nós desejamos para o Senhor o sucesso e nós vemos também a política quando é saudável, sim? Quando as pessoas se colocam como servidores dela, como um bem comum, um bem para melhorar a qualidade da vida das pessoas. E essa é a nossa missão. A igreja sempre reza e rezou por nossos governantes. Nós não temos partido político, a igreja, mas sim rezamos, porque como a mim falou, o sucesso deles é o sucesso do povo, e nós rezamos por nosso povo, nós nos devemos ao nosso povo é nosso rebanho, esse rebanho que, como falei ao princípio, Deus nos colocou esse cordeiro em nossa mão para cuidar dele. Nós amamos a este povo e por isso rezamos desde o fundo do nosso coração para que Deus abençoe a vida de todo aquele que quer colocar-se ao serviço de Deus e ser um instrumento de bem. Muito obrigado a mim, Daher, por estar conosco. Muito obrigado à família Daher, porque sempre são e estão a par da igreja para que a igreja pueda desenvolver nossa missão, que sempre é trazer a nosso povo para mais perto de Deus, porque quando Deus conduz, as coisas viram de outro jeito, como virou a vida de Amin, hoje um testemunho vivo da intervenção de Deus na vida dele. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.